Muito prazer a todas e todos, bem-vindos, é uma alegria estar aqui hoje novamente. Antes da gente começar e apresentar as professoras, vou só dar aqui um comunicado, né, um informe, que é sobre a questão dos certificados, que tem muita gente perguntando, muita gente pedindo, inclusive a gente teve que fechar um dos grupos esse final de semana por causa disso, né, que a gente já tinha enviado mensagem, já tinha respondido, e mesmo assim, estava havendo muitos questionamentos. Então, assim, o Saulo escreveu uma mensagem ali, me informou bem, eu penso que ele também pode falar um pouco depois sobre isso, se ele quiser, mas a gente é contra essa latização da vida, né? A sociedade moderna concebe a educação, hoje a gente vai falar de educação, então nada melhor do que essa aula para falar também disso, para dar esse aviso aqui. E a educação que a gente concebe não é um processo de certificação burguesa para o mercado, né? A gente acha isso até um absurdo. Se a gente quer desconstruir essas subjetividades, a gente precisa mudar também o comportamento que considere a formação, né? E não uma mera certificação, que é própria de uma cultura iluminada, ilustrada, mas que muitas vezes é alienada também. E foi nesse sentido, assim, que a gente pensou em compartilhar esse certificado, essa certificação, que, na verdade, não é um certificado quando a gente divulgou na sede, a gente divulgou uma declaração de horas, quando a gente fez a publicidade do curso, né? Porque uma declaração de horas fornecida pelo Conselho e pela Central de Movimentos Populares. Depois, veio a professora Maria Socorro Militão, que está aqui hoje presente, do Instituto de Filosofia, que se somou a nós e propôs abraçar esse projeto pela Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente está nesse processo ainda, então isso vai ser avisado no final do curso para todos, vai ter um formulário para inscrição, para solicitar esse certificado. Quem está inscrito no curso, gente, vai poder solicitar o certificado, a gente pede que vocês participem das aulas, a gente tem uma lista, sim, de presença que é gerada pelo Google Chrome, ela é gerada no início da aula, no final da aula, para a gente ter esse diagnóstico, assim, não, no início que eu falo mais no meio da aula, depois que todo mundo entrou, né? A gente pode gerar essa lista mais de uma vez. Então, se a pessoa não está presente naquele momento, não aparece o nome dela mesmo na lista. Se ela saiu naquela hora que foi gerada, assim, mas a gente gera em mais de um momento. Mas isso é só para a gente ter, assim, um diagnóstico, perceber como é que está sendo a frequência, né, pela atuação do conselho. Não é para ficar contando lá quantos minutos você ficou na aula, se você participou pelo YouTube ou não participou. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, a gente não pode ficar dando certificado para quem não fez a inscrição, porque já passou muito da nossa capacidade. Então, tinha muita gente falando que tinha assistido, mas não tinha feito a inscrição. Então, não dá para, porque senão fica uma coisa totalmente fora da nossa estrutura, né? Alguém que viu, eu assisti pelo YouTube, então me dá um certificado, eu acabei de ver. Então, assim, quem inscreveu naquele período, foram mais de 800 inscrições, muita gente acaba não participando depois, né? Mas, assim, quem fez aquela inscrição, naquele momento a gente tem essa lista, tá tudo certo. Então, vai depois poder ter direito a receber ou essa declaração de horas ou essa certificação, né? Que a gente está aí vendo com a Pró-Reitoria de Extensão. Tá bom? Então é isso, só se quiser dar uma palavrinha e senão já vou passar para as apresentações aqui. Pode passar para as apresentações, foi ótimo. Tá. Então, a gente vai começar hoje com a professora Cláudia Nunes, que é uma psicóloga, trabalha com psicodrama, com dança, é professora. Eu conheci o trabalho dela num curso que teve na Universidade Federal de Berlândia, numa semana de empoderamento feminino. E é um trabalho muito interessante, que me tocou muito, que é sobre desprincesamento, né? O papel da mulher nos contos de fadas, e é um trabalho de uma universidade chilena, não sei, acho que ela pode explicar melhor, né? E se apresentar melhor. Então, já vou passar a palavra para a Cláudia. Eu quero agradecer também a presença aqui da diretoria do Conselho, da Lúcia, da Janine, das diretoras aqui do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres que estão aqui presentes, tá? E a todos que eu estou vendo aqui, muitas caras conhecidas que eu estou gostando de ver aqui. Obrigada. Cláudia. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. Tudo bem? Está todo mundo me ouvindo?
Sim? Estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. O meu vídeo tá ligado. Ah, ok. Eu vou fixar aqui na sua imagem. Então, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito nervosa, porque é a primeira palestra que eu dou virtual, né? Esse trabalho é muito presencial, e assim, foi um desafio, né? Estar aqui e tentar trazer o que ela falou, né? Tentar trazer a essência do projeto, né? Que é lindo. Então, eu vou começar a falar de como surgiu, né, o projeto. De um projeto, a gente viu numa reportagem um projeto no Chile que chamava exatamente Escola de Desprincesamento. E o objetivo deles era trabalhar com crianças, meninas e jovens vítimas de violência doméstica. E a escola de desprincesamento lá tinha oficinas para meninas, assim, de artes marciais, defesa pessoal, enfim, várias oficinas, e a gente ficou encantado com esse projeto. E a gente inspirou nesse projeto para trazer para cá. A princípio, o projeto era para crianças e jovens, meninas, né, pequenininhas, crianças. Só que deu muito certo, foi muito legal mesmo. Só que as mães que iam levar, elas ficaram, você tem que fazer para a gente precisa desprincesar mais do que elas. E houve um interesse muito grande em mulheres acima de 30 anos. E aí a gente, pensando nessa demanda, adaptamos o projeto para adultas, né? Mulheres adultas, que pudesse ser desprincesadas também, né? E aí a gente adaptando o projeto, porque para criança era bem lúdico, e aí a gente adaptou e começou a estudar a origem das histórias, né? Começou a ler os irmãos Grimm, que praticamente escreveu todas as histórias que a gente conhece hoje, praticamente bastante origina dos irmãos Grimm. E aí a gente começou a mergulhar no papel da mulher em cada história. Aí foi história por história, e aí o projeto se modificou e ficou muito legal. Eu vou trazer um pedacinho do projeto aqui, porque eu tenho meia hora, é muito pouco, mas eu acho que dá para vocês terem um exemplinho assim, ficar com a aguinha na boca desse projeto que é muito bonito. Esse projeto, ele foi escolhido pela TV Suíça em 2018 como o projeto mais inovador em educação na América Latina. E eles vieram da Suíça e fizeram uma reportagem, um documentário, e esse documentário foi transmitido na TV Suíça, só que ninguém vai entender porque ele está em alemão. O objetivo do nosso projeto, assim, nosso sonho, a nossa missão é levar esse projeto, levar essas oficinas de desprincesamento para a periferia, sabe? Isso é um sonho, é uma missão que a gente tem para adolescentes, sabe? Assim, para trabalhar lá na prevenção da violência doméstica hoje. E quem coordena o projeto sou eu, Cláudia Nunes, e Priscila Alvarenga, que ela é psicodramatista, infelizmente não está aqui com a gente hoje, mas deve estar assistindo. Vou começar a falar do início, da origem das histórias, né? Onde tudo, uma introdução. Um conto de fada, gente, é uma história inventada, mas assim, não se sabe se foi totalmente inventada. É uma história que alguém ouviu, não se sabe aonde, não se sabe quando, e essa história vai passando, e de aldeia em aldeia, essas histórias, esses contos de fadas, eram usados para entreter os adultos, não eram histórias de crianças. Eram histórias que podiam até começar com uma história real,
mas elas iam sendo enfeitadas e mudadas e transformadas e viravam um conto. E as pessoas que ouviam nunca sabiam se era verdade ou não. Elas tinham contextos de maldade, crueldade, até canibalismo existia nas histórias. E não existia romance ou amor eterno, e não existia nada disso. A partir da indústria Disney, que se apropriou dessas histórias dos irmãos Grimm e outros, do Perrault, enfim, a Disney infantilizou as histórias e teve a brilhante ideia: vamos levar essas histórias para as crianças? Vamos levar. Então, ela infantilizou as histórias e romantizou as histórias, e tirou algumas partes de maldade, de crueldade, de canibalismo que existia nas histórias. Então, a devida apropriação da Disney, houve uma romantização, né? O papel do príncipe é ausente, mas ele sempre aparece no final como herói. Então, o papel do príncipe, ele está posto. A gente não precisa identificar. Ele está posto. É o papel do herói, sempre. Sempre o príncipe é o herói em todas as histórias. E o cerne da mulher na romantização da Disney é o amor da mulher. O cerne da vida dela é a mulher, o amor. Então, nessas lindas histórias de amor que a gente vê, desses contos de fada, a gente torce para o monstro virar um príncipe, a gente torce para o sapo virar um príncipe, a gente torce para aquele amor verdadeiro encontrar-se, né? A metade da laranja. A gente torce para o final feliz. A gente torce, mesmo sem querer, a gente torce. E a gente torce para ouvir "e viveram felizes para sempre". Porque isso é um bordão, isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, essa introdução fecha o que aconteceu com as histórias, certo? O projeto de desprincesamento, eu vou passar para vocês mais ou menos o que é. Eu trouxe, nesse encontro nosso, apenas 4 histórias. 2 de princesas mais antigas e 2 de princesas contemporâneas, que a gente chama que são as desprincesas, tá? A gente vai analisar essas 4. Mas o projeto são várias. Eu vou citar aqui algumas para vocês terem uma noção de que é o projeto. Cada história, a gente pega um tema para essa história, mas, por exemplo, a Branca de Neve são vários temas que a gente pode discutir a partir de um desenho. Então, na Branca de Neve, a gente discute a rivalidade entre as mulheres e o mito da beleza. Na Bela Adormecida, a gente discute o não protagonismo da própria história. A Rapunzel e a naturalização da violência. A Cinderela e o mito do amor romântico. A Bela e a Fera, por que nós amamos os nossos agressores. A Valente e a emancipação feminina. A Frozen e o grito da liberdade. E a Moana e o sagrado feminino. E outras também, como a Princesa e o Sapo, que a gente pode falar do racismo, né, velado que tem ali, mas muitas outras que eu não escrevi aqui. E agora a gente vai começar falando das princesas. Agora começa o curso. Eu gostaria de saber quem quer me contar a história da Branca de Neve. E se inscreve no chat que a Raquel vai abrir o microfone, ou o Saulo. Contar rapidinho o que lembra da Branca de Neve. Rapidinho, assim, coisa de 1 minuto. Claro, pode abrir o microfone e falar.
Lara, fala, é mais rápido. Ah, tá. Eu não tinha entendido ele falar meu nome. Eu lembro que a Branca de Neve, ela, ela tinha uma madrasta que queria ser a mais bonita de todas, e depois ela descobre por um espelho que a Branca de Neve era a mulher mais bonita. Então, ela põe uma maldição que a Branca de Neve tem que comer a maçã, e a Branca de Neve sai perdida na floresta, encontra uma casinha pequenininha, onde tem 7 anãozinhos. E aí, só que ela come a maçã, apesar de os anãozinhos cuidarem dela, tal. E aí depois o príncipe dá um beijinho nela e ela acorda. Obrigada, Lara, obrigada. É isso mesmo. Vocês já perceberam o tanto de coisas que tem para a gente discutir, né? Mas vamos falar primeiro que a Branca de Neve, gente, tem 7 a 11 anos. Pasmem, ela tem 7 a 11 anos. E no pedacinho do vídeo, do filme que nós vamos ver, vocês podem reparar que ela não tem seios. Ela é menina, ela é uma criança, ela não é uma mulher. Os irmãos Grimm escreveram a Branca de Neve em 1812. E ela foi a primeira, como chama? Filme de desenho em animação da Disney, e até a Disney ganhou um Oscar por causa da Branca de Neve. Ela foi, assim, a mais famosa de todas. Deixa eu tirar as mensagens, eu fico lendo aqui. E aí, o que aconteceu? Devido a essa rivalidade entre as duas morrem no final, né? Agora, vamos ver aqui. O que controla as mulheres? O que controlou essa gana da madrasta ser melhor que a Branca de Neve? A beleza, né? Então, assim, o fato da madrasta não ser a mais bonita, isso trouxe todo o enredo, né? E vale ressaltar que a madrasta perguntava para um espelho que tinha uma figura masculina por trás. Então, assim, o olhar do homem era o que mandava na Branca de Neve, certo? Então, assim, o estereótipo da madrasta, como que ele era? Vamos ver se vocês lembram. Lembra lá da Malévola? Ela era alta, esguia, magra, cabelo preso, a maquiagem forte, dando um estereótipo de uma mulher poderosa, mais velha e infértil, que ela não podia mais ter filhos, ela já tinha passado da época de dar à luz, né? E o estereótipo da Branca de Neve? A Branca de Neve era maquiagem suave, né? Bochechas rosadas, ela era meiga, ela era pequena, ela era frágil, ela era indefesa e ela era fértil. Esse é o estereótipo do ideal de mulher. Saulo, será que a gente consegue ver o vídeo? A Raquel vai compartilhar aí. O computador dela tá melhor que o meu para isso. Vou, só um minutinho aqui. Mesmo que ele travar, não tem problema, porque dá para a gente entender a mensagem. Tá. Essa parte que vocês vão assistir é a parte que ela descobre que ela tem que fugir para não morrer porque ela é mais bonita que a madrasta. Para bem longe! Esconda-se na floresta! Bem longe! Fuja! Fuja! Vá! Fuja! Vá! Esconda-se! Bem longe! Bem longe!
Deu Forte, certo, né? gente? Deu certo, ficou ótimo. Ai, Melhor parte que passou foi agora. Gente, essa parte, a Branca de Neve, e olha que a gente era criança quando a gente via isso, né? Forte para nós adultas agora, né? A parte que eu mostrei da Branca de Neve, ela ensina para a gente que nós temos que ter medo da nossa beleza, que nós não devemos chamar atenção, que é muito perigoso ser bonita, é muito perigoso, que a gente tem que escolher bem a roupa que a gente vai usar, porque o perigo é muito grande, né? E como que era o imaginário da Branca de Neve, né? Era terrorífico, né? Era assustador demais da conta. Muito forte essa cena. A Branca de Neve, ela nos mostra as nossas patologias hoje, né? Que são anorexia, depressão, ansiedade, problemas psicológicos. E também a indústria da beleza, como plásticas, silicones, tratamentos de pele, de cabelo, enfim. É uma indústria hoje que vende para nós essa beleza estereotipada, né? Sem falar, que é o último tópico que eu tenho para falar da Branca de Neve, e já vamos passar para outra, que é uma beleza branca, né? Então, tanto pela cor da pele dela, quanto pelo próprio nome, a beleza bonita, a beleza ideal é a beleza branca. Vamos passar para a Bela e a Fera? A Bela e a Fera, e por que nós amamos nossos agressores? Eu li aqui, enquanto estava passando o vídeo, eu li as mensagens falando assim, acabou com a minha infância, acabou com a minha também, mas vamos construir uma infância melhor. A Bela e a Fera, ela é baseada em uma história real, tá? Dizem que aconteceu no século passado, e ela é uma das mais antigas de todas as histórias. Eu vou abrir o chat para quem quiser contar a história da Bela e a Fera, mas tem que ser pelo microfone. E aí o Saulo vai abrir o microfone. Pode falar, Laís. Vai, Laís, fala. Valéria, pode? Pode ser a Valéria? Posso? Pode. A Bela e a Fera, a filha de um mercador, ela é entregue para a Fera, né? Por conta de dívidas, mais ou menos isso, acho que deu para entender. E essa Fera é como se fosse um monstro, né? Que ele é sem beleza, e aí ela tem que conquistar através do amor verdadeiro para que ele fique belo, para que ele sobreviva. Então, ela é usada como instrumento para ele poder ficar belo novamente, para se tornar um príncipe. Mais ou menos isso, não sei. Mas é exatamente isso, né? Vamos ver o vídeo, Saulo, que eu separei da Bela e a Fera? Eu acho que não é o Saulo que está colocando. O vídeo da Bela e a Fera. É a Raquel que está colocando. Ah, tá, Raquel. Maneira de conquistar o afeto da garota. Por favor, tente ser um cavalheiro. Mas ela está sendo tão difícil. Seja delicado. Você vai descer para jantar? Não! Suave, gentil. Me daria um grande prazer se me acompanhasse no jantar. Por favor? Por favor. Não, obrigado! Não pode ficar aí para sempre! Sim. Ótimo! Então vai morrer!
Se ela não comer comigo, então não vai comer nada. Que pena. As coisas não saíram muito bem, não é? Lumia, fique de vigia na... Foi ótimo, obrigada. É um monstro, gente, e ela foi sequestrada, ela foi presa, encarcerada. A Bela era uma princesa que gostava de livros, e ela não se importava com casamento e amor verdadeiro. Ela foi presa pelo monstro, ela perdeu o que ela mais amava, que era a própria liberdade, e a ver o pai, as irmãs, porque ela tinha 2 irmãs nas outras histórias. Então, assim, essa história é a que mais mexe comigo, porque é a romantização da violência doméstica, né? É a naturalização da violência física, verbal, psicológica, emocional da mulher. Como se ela tivesse que aturar, suportar tudo em nome do amor, né? E aí vai lá na delegacia da mulher e fica contando aqueles casos de que, não, ele fez isso, mas no fundo, ele é uma boa pessoa. Não, ele fez isso, mas foi porque eu dei motivo. Não, ele fez isso, mas é só dessa vez, ele prometeu que não vai fazer de novo. Não, ele fez isso, mas é porque ele bebe. Quando ele bebe, ele fica ruim, mas ele vai parar de beber. Então, assim, é a naturalização disso, sabe? Esse desenho é um desserviço para a nossa infância, para a nossa educação e para a educação das meninas. E o papel da mulher aí, no caso da Bela, é o papel da mulher agredida, vítima, a mulher passiva, a mulher submissa e a mulher dominada. Infelizmente, a Bela e a Fera inspira filmes que eu assisti essa semana, que são sucesso na Netflix, que é o 365 Dias, eu acho, o nome dele, que é a versão Bela e a Fera Netflix, sabe, assim. E é sucesso de bilheteria, de visualização na Netflix, enfim, um total desserviço para jovens, crianças e nós, mulheres. Vamos melhorar o clima e passar para Frozen, que foi o que eu escolhi. Podia ter escolhido a Valente, porque a Valente é tão linda também, mas a Frozen é mais rapidinha da gente falar. A Frozen, gente, ela também ela também é inspirada num conto que chama Rainha da Neve. A Rainha da Neve, ela é má, fria e faz maldades, aplica as maldições. Mas com a intervenção da Disney, né, a Rainha da Neve se transformou em Frozen, que é uma princesa delicada, educada, fina, gentil, doce, meiga, né? Se não fosse por um detalhe, tudo que ela toca vira gelo. Então, ela tem essa maldição. E por ela ter essa maldição, isso fez ela uma princesa diferente, né? E aí, os pais dela, para poupá-la, para protegê-la, né, da aldeia lá, eles trancaram ela no quarto, e ela cresceu trancada dentro do quarto. Quando os pais morreram, ela também ficou trancada dentro do quarto. Mas quando ela fez 18 anos, ela precisava sair para se tornar rainha do reino. E aí, na festa lá de coroação dela, ela tocou, aconteceu um quiprocó lá, e ela mostrou para todo mundo essa maldição. E aí todo mundo ficou assustadíssimo, ela também ficou assustadíssima. O que aconteceu? Ela fugiu para as montanhas. E quando ela foge para as montanhas, eu queria mostrar para vocês a cena mais linda e mais famosa, que quem é mãe e está aqui conhece, não pode nem ouvir de novo.
E quem não é mãe vai ver que cena bonita. Raquel, por favor, põe um filminho da Frozen. Mas eu sou muito apaixonada, viu? A Frozen deu um grito de liberdade. E todas as crianças começaram a cantar: livre estou, livre das caixinhas de princesas, né? Quando ela grita livre estou na música, vocês podem assistir de novo, que vocês têm os vídeos no WhatsApp. Ela joga fora a coroa de rainha, de princesa, né? Ela não quer esse fardo para ela não quer esse peso para ela. E ela transforma a roupa dela numa roupa de uma mulher sensual, né? De uma mulher de verdade. Ela deixa de ser uma criança. E como se ela admitisse para ela que quem vai tomar o rumo da vida dela é ela. Então, essa história não tem romance, essa história não tem príncipe, e essa história traz um indício de uma sororidade, porque no final, o amor da irmã é que salva ela da morte. Não é um amor de um homem, de um príncipe encantado, mas o amor de uma irmã dando uma pitadinha de uma sororidade, coisa mais linda do mundo. E agora a gente vai passar para Moana, que é a princesa guerreira, a princesa foda. E eu acredito, assim, que eu estava lendo aqui o chat, enquanto vocês assistem os vídeos, que uma pessoa falou que vale a pena assistir os filmes todos. E sim, vale a pena, eu assisto toda hora, porque você vai vendo sobre esse prisma, com esse olhar crítico, o quanto a nossa infância, nós carregamos ela, né? E o quanto a infância dos nossos filhos, da minha filha, é diferente, com Frozen, Valente, Moana. Então, eu vou falar um pouquinho da Moana. Ela é guerreira, ela não tem príncipe, ela não tem estereótipo de princesa, ela não tem nem sapato. Ela tem uma conexão com a natureza, ela trabalha, o filme trabalha a questão da ancestralidade, que é a coisa mais linda com a avó dela. Ela trabalha fortemente com a intuição dela, e ela trabalha muito com a força interior. Gente, quem não assistiu esse filme, por favor, assista, que é belíssimo, para fazer trabalhos em escola, com crianças, com jovens. Esse filme é belíssimo. Ela é uma menina inteligente, corajosa e decidida. E eu trouxe o vídeo na íntegra para vocês assistirem, porque ela pensa quem ela é, ela quer buscar quem ela é de verdade. Raquel, o último vídeo, por favor, da Moana. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Tava todo mundo cantando aí, que eu imagino. Eu tava cantando aqui. Gente, só para fechar nosso assunto, assim, eu ficaria aqui falando sobre filmes, e quanto mais eu estudo, quando eu estava lendo para dar essa palestra, eu falei, gente, eu tenho que fazer essa princesa que está faltando, e não sei o quê, porque todas têm um valor simbólico muito grande, né? A narrativa das princesas tem muito a nos ensinar sobre nós mesmas e as nossas escolhas. A representatividade está imposto aí.
né? Assim como em outros lugares, existe uma representatividade aí, né? A minha filha parece muito a Moana, com esses cabelos, e ela se sente representada ali, né? Então, nós temos que pensar qual a função social que este produto, Princesas, cumpre, e qual o papel social que as histórias das princesas cumprem na sociedade, ao ditar modelos femininos e posições que as mulheres devem ocupar. Eu vou agradecer muito, foi muito legal, passou super rápido, e eu tenho muito mais para contar, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, e passo a palavra para a Raquel. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Nossa, que experiência maravilhosa essa que você compartilhou conosco, viu? Muito bom. Eu quero dar um aviso antes de passar a palavra aqui para a Helenita, né, que vai falar agora. Queria avisar para vocês que a próxima aula a gente fez uma mudança. Depois eu vou colocar o card no grupo do WhatsApp, nos grupos e também nas redes, por uma questão metodológica. Então, a aula da professora Maria Lúcia Vanucci será antes, porque ela vai fazer uma aula geral sobre as vertentes de gênero e feminismos. A gente achou mais interessante que essa aula seja dada antes de entrar na próxima aula, que é da professora Carla Bessa, que é sobre a importância do pensamento, do pensamento de gênero, né? Tem o título lá da aula dela, agora não estou lembrando exatamente de memória, mas que por essa questão, assim, de metodologia seria melhor, mais adequado, então a gente inverteu, só fez essa inversão, mudou as datas, depois eu vou passar para vocês no grupo. Tá, então, vou agradecer novamente a Cláudia, ela vai ficar aqui com a gente, porque depois a gente vai tentar fazer alguns minutinhos de debate, né, de perguntas, respostas, e passar agora para a professora, doutora Helenita, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, e que pesquisa gênero na educação, né? Vou passar para você, Helenita, você pode se apresentar e aí você me dá as orientações aqui. Passei para o Saulo também o PDF, que ele pode compartilhar, ou eu, estamos aqui a postos. Ok. Muito obrigada, Raquel. Me escutam? Sim, estamos te escutando bem. Essa é a pergunta, né, que inaugura esses novos tempos. A gente começa fala, palestras, ou aulas, ou reuniões, e a pergunta me escutam, me veem? É bastante interessante isso que a gente começa a inaugurar. Então, eu quero iniciar agradecendo bastante, muito, o convite que me foi formulado, inicialmente com o contato pela Cláudia Guerra, depois eu passei a dialogar com a Raquel, e então eu agradeço ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, à Central de Movimentos Populares, para participar desse curso, que é uma formação política, que eu entendo de bastante relevância. Tenho sentido muito não poder participar dos outros momentos, dado tempo, não é por falta de interesse. Quando a Cláudia me passou e fez e formulou o convite, ela me falou da parceira hoje, que é a Cláudia Nunes, a quem nós acabamos de ouvir, com um trabalho, um projeto muito belo, e isso me mobilizou bastante, porque eu fiquei pensando muito no que e como eu teria a dizer para todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, e perguntei para a Raquel quem eram as pessoas que estariam conosco, como se fosse possível a Raquel dizer para mim, nesses tempos, quem eram as pessoas, mas fico muito feliz de poder ver que tem muitas pessoas que gosto muito, que tenho muita admiração, acompanhando esse momento e esse curso.
parabenizo também a professora Socorro, e em nome dela, a todas as meninas, né, que compõem o NEGEM, por também somar e fazer acontecer um trabalho como esse que vocês estão desenvolvendo. Isso é bastante importante. Penso que o que eu consegui organizar, e eu organizei num conjunto de 11 pontos, Desculpa te interromper. Sua câmera está desligada. Você consegue ligar para a gente ver? Ai. Para mim está ligada. Como é que a gente vai fazer agora? Peraí. Deixe-me ver. Deve ser algum bloqueio do Google. Vou ver aqui se eu consigo resolver. Está pronto. Os 3 pontinhos. Agora há pouco eu vi o Saulo te orientando. Vou ver se eu consigo aqui. Basta clicar na tela e desbloquear a câmera. Ela deve estar com a bolinha vermelha. Não está não, Saulo. A câmera está ativada. Aquela imagenzinha. Deixa eu ver aqui. Isso tem me acontecido. Deixa eu ver só se eu mudar o navegador, se resolve. Vocês conseguem me ver, me ouvir agora? A gente está te ouvindo, mas ainda não está vendo. Mas vamos continuar então dessa forma por enquanto. Daqui a pouco você vai apresentar também, né, o PDF. E aí Isso. A gente tenta resolver. Tranquilo. É sempre uma tarefa isso aqui. Agora sim, agora estamos te vendo. É só mudar de navegador e aí eu tenho conseguido resolver. No mais, eu peço ajuda, né? Sempre, a quem está por perto, ou por longe. Então, voltando, o que a Cláudia apresenta para a gente a partir do projeto, desse microfone. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Isso. Termina tendo uma relação muito grande com aquilo que eu fui estruturando e desorganizando também, que eu pretendo apresentar para vocês a partir dos referenciais da minha experiência e da minha experiência como professora, que fui professora da educação básica de ciências e biologia, professora nos cursos de pedagogia e ciências biológicas, e uma professora que tem 33 anos de exercício profissional e uma boa parte deles se dedicando à leitura, a pensar e a realizar vários ativismos no campo dos estudos de gênero, corpo, sexualidade e educação, e mais especificamente da educação em ciências, que é a minha formação como em licenciatura em ciências biológicas, e com a minha atuação na formação de professoras de ciências e de biologia, isso vai me interessando pensar no diálogo com esse campo específico. Então, a partir daquilo que se constitui como os meus, o que compõe os meus referenciais de leitura, no diálogo com várias outras pessoas, fui tentada a apresentar a afirmação para vocês de que os contos de fadas, eles são algumas das narrativas que apontam sobre como os mundos e tempos anteriores se ligam ou se articulam aos nossos tempos e ao modo
como esses mundos nos formam, e como ele nos formou. Então, a gente pode dizer que os contos de fadas, eles são, na sua matriz, especialmente por conta do tipo de tempo, de sociedade, de historicidade, de tecnologias que se tinham, na sua origem, elas são histórias ou narrativas orais, que com o tempo foi sendo utilizados por outras tecnologias e outras mídias. E hoje nós temos o cinema como um dos grandes espaços para poder disseminar e divulgar esses contos. Então, se antes eu ouvi esses contos da voz da minha mãe, da minha avó, das outras mulheres que contaram para essas minhas ancestrais, os meus filhos já podem dizer que essas histórias ou que essas narrativas eles acessaram por meio de outras tecnologias, então de outras mídias, né, de outros ambientes que não a oralidade. E acho que isso é algo que me chama a atenção, e isso diz de um modo de contar as histórias em que vai se articulando várias outras ferramentas, como imagem, cor, som, que é algo que também vai mobilizando a imaginação e o imaginário do que esses contos trazem para nós, do que esses contos nos ensinam, como foi apresentado pela Cláudia. Um segundo ponto é que nós podemos olhar de diversos modos ou sentir de diversos modos esses contos. E quando nós olhamos, vemos, ouvimos, sentimos essas narrativas, mobilizando a desconfiança, mobilizando o questionamento e perguntando quem contou isso? Quem disse isso antes de mim? Quem disse antes da minha mãe, da minha avó? Então eu vou tecendo ou criando possibilidades de construção de mapas, o que eu escrevi aqui como um mapa do tesouro, que é o saber ou o conhecimento de um conjunto de pessoas, que em regra geral são mulheres, mas nós encontramos também homens que narram e que contam essas histórias. Em geral, são adultos que contam essas histórias e vão replicando e fazendo reverberar essa história em processos em que vão nos constituindo. Então, eu diria que esse mapa ele pode ser construído por diversos e diversas cartógrafas ou cartógrafos. A gente vai perguntando para passar da resposta, que é uma resposta que está no Alto da Compadecida, quando um dos personagens diz, eu só sei que foi assim. Então, quando uma aluna em sala de aula me disse assim, olha, eu só sei que homossexuais e lésbicas, elas são, não são uma forma normal de existir, porque a minha avó disse isso. E eu perguntei para ela, quem disse a sua avó? Então, é uma pergunta que eu acho que é bastante interessante da gente fazer como educadoras, e aí eu já estou articulando com o campo da educação e dialogando com acho que Tainara, que escreveu no chat, mas como é que eu conto esses contos de fadas agora para as minhas crianças? Imagino que ela seja professora ou educadora infantil. Então, como é que a gente conta? Retirando a fabulação, deixando de contar, não contando isso, mas como é que a gente pode contar de um outro jeito em que nós possamos mobilizar muitos olhares em torno do que se está contando, do que se está ouvindo. Entre nós, no senso, aquilo que se chama de senso comum, mas entre nós, os humanos mortais, as mortais, a gente diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quem conta um conto é alguém que tem algum tipo de interesse. Um conto contado é um conto, e esse conto faz coisas conosco.
A Cláudia chamou a atenção disso. Um conto, ele cria efeitos em nós, um conto, ele cria medos, ele pode nos dar força, ele pode nos provocar sentimentos de alegria, de perigo, de magia, de malícia ou de ganância. Então, nós vamos perguntando, e é com isso que eu vou me envolvendo com o campo da educação escolar, que é a tarefa que a gente tem de ir fazendo a pergunta sobre que sentimentos e o que é isso que esses contos nos dizem. Que contos são esses? Quem contou? De onde contou? De que lugar eles vieram? Então, quando a Cláudia diz os irmãos Grimm, quem são eles? Olha, eu já estou fazendo uma pergunta que, para nós interessadas no campo de gênero, já diz de um determinado lugar e papel social. Então, esses contos, por acaso, eles foram contados por homens? O que significa homens contando isso? Homens de onde? Do continente europeu? O que é que isso está dizendo para nós? O que isso diz para mim, uma menina do interior da Bahia, do sertão baiano, lá dos Confundó, né, do interior do Nordeste, um lugar pequenininho, que só tínhamos muito poucas pessoas, mas a Branca de Neve chegou para mim. Ela não chegou no papel, nem chegou na televisão, porque eu não fui criança que tinha acesso à televisão, ou a papel, ou a revista em quadrinho, a nada disso, dada a condição de origem, da minha origem de classe social, de quem eram os meus pais e que lugar que nós morávamos. Então, o conto, ele cria realidades, mas ele também cria desejos. Um conto também mata desejos. E os contos mais conhecidos e divulgados vão compor os jeitos considerados como os mais corretos de existência ou de modos de existência de meninos e de meninas. E é aqui que a chave, que o campo dos estudos de gênero, de sexualidade de corpo, são importantes. Na minha experiência e naquilo que eu produzo como pesquisadora e como professora, o quanto que essas leituras desses campos me ajudam a olhar para o conto de fadas e fazer um reconhecimento do que eles vão produzindo e provocando, especialmente porque eles são parte das lições escolares. Então, a escola lida e sempre lidou com essas narrativas, e ela apresenta essas narrativas reiteradamente, muitas vezes como conteúdo da própria escola. E neles, os mais conhecidos e os mais divulgados vão compor e definir que o modo correto de ser menino ou de ser homem é ser violento, é ser macho heterossexual, é ser rico, é ser branco, é aquele que é estimulado a desejar e a aprender a montar no cavalo branco. O cavalo branco, ao longo da história, foi mudando. Ele não é exatamente o animal, mas ele passa a ser vários outros meios, né, de transporte. Esse homem macho heterossexual, que estão narrados na maioria desses contos, em geral, de modo, se eu não estiver atenta, a gente pode dizer, dependendo da perspectiva teórica que se use, que ele estimula e faz, e também contribui, e também faz esse menino, na sua produção de menino, desejar matar o outro. E esse desejar matar o outro, esse outro aí pode ser, e é no nosso país, o outro homossexual, o outro homem que não expressa uma masculinidade igual a dele, o outro trans, o outro lésbica, o outro mulher, o outro puta, vadia, que tem que ser excluída. Então, esse outro criança também. E ele vai participando de processos em que vai obrigando e definindo aquilo que a gente tem dito, que é quem é que está autorizado a viver e quem está autorizado
ou que deve morrer. Então, os contos de fadas hegemônicos na nossa leitura, neste campo que nos atravessa, ele vai fazendo essas coisas, não somente isso, mas ele também faz isso, ele também participa, essas narrativas também participam disso. Nesses contos, ele pode bater esse menino porque o príncipe bate, o príncipe agride, o príncipe mata em nome de alguma coisa. Então, ele participa da produção não apenas das meninas, mas ele também participa da produção dos meninos e dos homens. Ele grita, ele mata e ele sufoca. De modo igual, esses contos vão produzir e fazer participar daquilo que é dito como o modo aceitável, correto de ser menina ou de ser mulher. Então, aqueles estereótipos ou aquela produção da menina sensível, cruel com as outras meninas e mulheres, nunca cruel, em regra geral, no modo de existir com os homens, com os machos, inocente, incapaz de falar por si, vitimizada, passiva, ingênua, objeto de prazer e de luxúria do outro, brancas, ricas, prontas para servir, estar a serviço, para reproduzir, porque esses contos nos colocam como a fonte da reprodução biológica, aquela que não vai ter prazer, mas que vai dar prazer, para poder, e aquela que sobrevive a todas as dores e sobrevive em silêncios. E veja, essas narrativas, elas circulam em vários e diversos espaços da sociedade ocidental, em vários espaços institucionais, né, desde a família, a escola e diversos outros lugares, e eles vão sendo colocadas como lições inquestionáveis. Então, são lições para distrair, divertir as crianças, são lições que as professoras da educação infantil dos anos iniciais, e mesmo nós, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, utiliza para poder produzir, em nome de uma certa imaginação, de uma certa criatividade, que vai conduzir a um desfecho final desses contos, que, em geral, traz uma lição de moral, ou qual é a moral da história, né? Se nós tomamos, no campo da educação, os contos desligados dos processos históricos, culturais, do pensamento, do tempo em que ele é contado e dos modos como ele vai sendo apropriado, nós deixamos escapar muito daquilo que pode um conto. Então, agora me veio à cabeça que o que pode um conto? Um conto pode essas coisas, mas ele pode poder outras coisas. Então, um conto ele pode produzir adesão aos modelos e papéis de homens e de mulheres que produzem e que têm como efeito de produção os homicídios, os feminicídios, os suicídios, os genocídios. Ele pode também nos ajudar na fruição, ele pode também ter efeitos de criação, mas nós estamos falando aqui de um determinado tipo de conto que são os majoritários, que são aqueles que se repetem por anos e anos ao longo das sociedades, pelo menos das sociedades urbanas e também das rurais, né? Eles produzem ideia de céu sem sofrimento, de céu sem sexo, sem gênero, sem corpo. E produz uma ideia de terra que é puro sofrimento, angústia, de corpos que só podem existir em duas formas, no binarismo. Então, nesses espaços e nesses contos, a gente não conhece os contos de imagens de seres que podem viver o trânsito dos gêneros, das sexualidades, ou estarem fora de qualquer lugar de gênero, de sexualidade ou de corpo. Então, e aí a gente vai dizendo, ora, se essas existências elas são aniquiladas, ou eu não tenho contos que falem dessas existências, então a gente começa a ter uma desconfiança do interesse
que esses contos e que as imagens produzidas por eles podem produzir, provocar em nós como comunidade de seres que vão se tornando humanos. Produzindo também e atingindo não somente aquilo que vai sendo mobilizado como, entre aspas, os nossos desejos, mas também mobilizando aquilo que se diz que é o mais humano dos sentimentos humanos, que é a capacidade de amar. Então, quando eu olho, e quando a gente olha para esses contos, a gente começa a perguntar por qual é a noção e sentimento de amor que ele mobiliza. A Cláudia comentou sobre um amor romântico, e de fato essa é uma das expressões e maneiras mais clássicas que se está apresentado, ou que está apresentado por meio dessas narrativas. O amor é heterossexual. Eu não tenho príncipes e princesas gays, lésbicos, trans, com outras matizes de existências. Observem que o amor, ele é sempre, eu tenho sempre uma ideia de príncipe e de princesa. A gente não vai encontrar, e aí eu quero salientar, naquilo que nos chega, naquilo que a gente consome como família, como escola, em regra geral, os mais conhecidos e os mais divulgados, contos de fadas, de vilãs, de bruxas ou de qualquer outra configuração de humanos que não esteja aí assentados. Existem, mas eles não são distribuídos de modo equânime, digamos assim, como os contos dos irmãos Grimm apresentados, ou os contos da Disney, ou os contos da Pixar, ou diversos outros contos que são colocados. Então, eles fortalecem terrores por meio das bruxas, e exatamente as bruxas, elas vão ser aquelas figuras que não são passivas, que escapam das regras, da voz branda, calma, que assume o comando, né, da batalha, da guerra, e ter essa imagem é associada a uma ideia de bruxa, e uma ideia de bruxa que tem uma configuração negativa. Então, eu não penso a bruxa como uma representação de mulher forte, com poder de magia. A magia da bruxa é sempre algo que faz mal. Isso é algo que faz mal, as crianças vão ter medo. O que é legal, que produz isso nos homens e produz isso nas mulheres. E há um sentimento de mulheres, ou provocado e construído nas mulheres, de rejeição a essa figura da bruxa. É tanto que quando a gente quer provocar, instigar, acusar uma outra mulher, nós chamamos elas de bruxa. E ao chamar a outra de bruxa, eu não estou fazendo um elogio, em regra geral, né? Então, isso é muito interessante, e esses dias foi o que me fez pensar. Então, são contos que ele favorece a ideia de que só é boa aquela que é bela. Aí, pegando uma expressão muito próxima de nós, de 2016 para cá, só é boa aquela que é bela, recatada e do lar, né? Então, é um modelo que é perverso, que instaura um padrão de beleza, que tem cor, que tem raça, que tem etnia, que tem classe, que tem religião, e esta cor, classe, raça, religião não é de mulheres não brancas, não é de mulheres trans, não é de mulheres pobres, de religiões de matrizes africanas, ou sem religiões, sem credo religioso. Então, e nessa produção vai determinando qual é o tipo de corpo, qual é o tipo de perfil, qual é o tipo de vestido, de vestimenta, de indumentárias que é preciso colocar e utilizar nesse processo de produção de uma ideia de mulher, que é a ideia
considerada como a válida. Então, nesse sentido, todas que escapamos a esse modelo somos más. E, ao sermos más, nós somos odiosas. E podemos ser eliminadas e excluídas a qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, da rua, da casa, da universidade, da cidade, do campo. Essa configuração, ela marca a história das mulheres, né, ao longo de toda a tradição no Ocidente, e sem dúvida que a instituição escola participa desses processos, participa dessas construções ao mobilizar essas lições e narrativas, e não apenas isso, ao fazer isso, não nos dá possibilidades de ferramentas e conhecimentos teóricos, conceituais, culturais, para colocarmos sob suspeitas, para poder perguntarmos, são só esses contos? A humanidade não foi capaz de produzir outros? Por que só esses? Então, ao fazer essa pergunta, a gente poderia dizer, há outros, e a gente começa, quando nós começamos a fazer a pergunta a quem está por perto de nós, de que outras histórias, e a gente começa a cavocar para encontrar essas outras histórias, essas outras pedras preciosas, essas outras narrativas que outras fadas nos contam. E essas outras fadas, essas outras mulheres, essas outras representações, ou essas outras constituições de feminilidades, de mulheres no plural, não porque somos muitas, mas porque somos diversas em tudo aquilo que nos constitui, e essas outras narrativas e essas outras imagens com estas outras histórias não são dadas a saber. Por exemplo, quando a Lilith e a Eva é apresentado pela tradição religiosa cristã, ou que é contado e narrado, nós sabemos o lugar que elas vão ocupando na cena, tanto religiosa quanto na cena sociocultural e política mais ampla. Então, eu fiz uma montagem de algumas imagens, só de imagens, para apresentar para vocês algumas outras fadas e vários outros contos que elas carregam, que nós podemos carregar para a escola e para a educação escolar e para qualquer lugar que a gente quiser, tentando mostrar que tem outras histórias e que elas podem ser recontadas. Então, para quem perguntou, o que a gente faz na escola com esses contos? Recontemos eles, porque nós podemos e temos possibilidades de fazer isso junto às nossas crianças. Então, Raquel, eu gostaria, por gentileza, que você apresentasse, pode apresentar no jogo bem direto das imagens que eu recortei, são recortes, tem muitas outras que a gente pode recortar e que a gente pode narrar e contar se soubermos que elas existem. Pode passar, Raquel, porque eu posso ir fazendo alguns comentários sobre elas. Então, a gente tem a Lilith, que é um dos espíritos femininos mais antigos do mundo, e que nós a apresentamos, ou às vezes a gente nem sabe da existência e da narrativa sobre a Lilith. A gente pode dizer, bom, mas não é um conto de fadas, porque a gente construiu também uma imagem de conto de fadas, mas podemos reconstruí-las, né? Nós temos... Pode seguir, Raquel. Então, nós temos aí a imagem da Eva. Observe que Eva, na tradição cristã, ela é colocada como a responsável pelo pecado original, mas a gente pode fazer uma leitura, inclusive bíblica, com as feministas cristãs, de um outro lugar da Eva, né? O que é a Eva? É o espírito da curiosidade. Por que eu penso a Eva como má e não como espírito criativo e curioso? Quem é Eva? É alguém que desobedece.
uma norma que foi colocada. Posso pensar assim? E esse pronto, travou aqui a língua. Desobedecimento ser algo positivo? Por que eu não penso isso como algo que nos impulsiona e que nos leva a outro lugar? Por favor, Raquel, pode passar, eu não vou comentá-las todas, está repetido aí o Michelangelo. Então, a gente tem as histórias, a Jezabel, eu só vou passar a Pandora, Kali, de várias mitologias, de vários lugares, a Artemis, Hera. Essas são todas outras histórias e outros contos que nós podemos recuperar para poder dizermos de mulheres que foram colocadas na nossa tradição como mulheres odiosas, mas elas são mulheres que desobedecem, que descumprem, que vão e nos levam e nos conduzem a outros lugares. E podemos fazer a leitura desses outros lugares, inclusive sobre como elas são e elas vão ser apropriadas em diversas outras histórias que são histórias contadas por homens e não narradas pelo ponto de vista das mulheres transgressoras e das mulheres que permitem que nós estejamos aqui. Então, são essas histórias que fazem com que se enredem em várias teias, em várias redes, para que a gente possa estar ocupando as redes, né, e o espaço da internet agora para dizer de uma outra coisa. E eu diria para vocês que existem aquelas outras fadas e narrativas que estão mais próximas de nós. Pode passar, por favor, Raquel? A gente tem... Isso aí eu posso deixar disponível para vocês, não tem problema nenhum. São imagens que eu colei da internet mesmo. E nós temos aí um conto, e eu peguei a figura do Oxumaré, que é um orixá, da tradição afro-brasileira, que ele e ela, é ele e ela ao mesmo tempo. Então, eu tenho contos de outras tradições que não apenas da tradição europeia, que não apenas da tradição ocidental. Nós temos muito que ver com o Oxumaré. Nós poderíamos contar e ter sido estruturados por essa possibilidade maravilhosa, múltipla, colorida, do trânsito, e não do estanque num ou no outro polo. E eu trouxe também, acho que, uma imagem de uma mulher que é de Uberlândia, Alicia Kurtz. Eu fiquei muito impressionada quando eu acessei a história, porque é a primeira mulher a pilotar aviões em Uberlândia. Eu não sei quanto nas nossas escolas, as nossas professoras conhecem dessa mulher, ou podem dizer dessa mulher, que está para além do tempo dela. Então, eu consegui recuperar num museu virtual aqui de Uberlândia, eu não sei exatamente o nome, em que essa carteira de piloto e conta toda uma trajetória dessa mulher que desafia o tempo e que vai pilotar aviões. Por favor, Raquel. A Dandara dos Palmares, a Cotirene, e as próximas mulheres são as fadas da minha vida. E eu me emociono muito porque são mulheres que marcam, desculpem, que marcam a minha trajetória como pessoa, a Odete. Aí a gente tem a Anastácia, a tia Marta, a dona Didi e o seu Augusto, a Jandira, a dona Zezé e a minha mãe. Os contos dessas mulheres, dessas fadas, elas não são tornadas possíveis. Os nossos cantos não são tornados possíveis. E a gente pode tornar possível. E eu aposto na ideia de que as crianças tornam esses contos
outros contos, porque as crianças têm possibilidade de reinventar, de negar ou de se apropriar destes contos. E quero só pedir licença a vocês, se for possível, se não for, não tem problema, mas de trazer um pedacinho da entrevista de uma pessoa muito importante para mim, que é a Laurinha. E eu fiz uma entrevista com ela para esse encontro, perguntando a ela o que é que ela teria a me dizer dos contos de fadas, das princesas e dos príncipes que ela tem acesso. Eu não sei se tenho tempo para poder mostrar esse pedacinho da entrevista. Se não tiver, não há problemas. Vamos mostrar assim. Posso? Então, só um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui. Não deu tempo, porque eu estava pedindo. Que ser guerreira que luta. A Moana é livre, não usa vestidão e não usa sapato, fica descalço, não amarra o cabelo e fica com o cabelo solto. Eu acho os príncipes ficam muito bravos com os cavalos ficam preguiçosos. Então, não vou ser um príncipe. Janelita, eu queria pintar meu cabelo, eu queria ser a Harley Quinn, só que aí mudei, agora é pra Moana. Eu não gosto muito dos príncipes. Ela vestido colorido e a calça colorida. Então eu quero ser ela, mas agora eu mudei para a Moana. Você acha ela o quê? Muito livre, muito sensível, muito legal. Boa, e a Moana, só isso. Beijo, abraço, fui. Muito fofinho, muito alegre. Eu acho muito legal ela brigando. A Harley Quinn tem um martelo colorido, só que o meu não é colorido. O dela é colorido. Beijo, fui. Muito obrigada, tia Lenita. Muito obrigada, tia Lenita. Beijo, te amo. Muito obrigada, gente. Se a gente não ficar preso em uma única ficção, a gente pode transitar entre muitas. É nisso que eu acredito, é nisso que a Laurinha, que é a minha amiga de 4 anos, me faz acreditar. Quero dizer a vocês que eu tomei todos os cuidados éticos, eu pedi a autorização da mãe dela e, principalmente, dela, para poder divulgar essa entrevista junto com vocês. Obrigada. Nossa, gente, eu estou até sem palavras aqui, eu me emocionei, viu, com essa aula. Não sei nem o que dizer, só gratidão a vocês. E vamos abrir aqui para as perguntas, né? Deixa eu ver o chat. Se alguém quiser também abrir o microfone e perguntar, fazer algum comentário, está aberto, pessoal. Posso? Sim, por favor, Valéria. Primeiramente, gostaria de apresentar minha gratidão. Realmente foi uma aula de empoderamento, de cuidado e de visão, experiência para nós mulheres, as mulheres, né? Na sua diversidade, nos seus conceitos, nas suas experiências. Foi realmente enriquecedor. Eu sou assistente social, sou professora, e eu acho que, assim como do sonho da Cláudia, que a gente tem que cuidar para a periferia, eu acho que a gente precisa desse cuidado desde já e para todas, né? Realmente, acho que não tem nem o que perguntar, então foi fenomenal. Parabéns, parabéns, pessoal do conselho, estudantes, emocionante. Muito obrigada. Posso falar, Raquel? Me cumprimentar muito a professora
Helenita, né, e a Cláudia. Professora Helenita, sim, é uma referência para mim, né? Quando eu trabalhava na reserva, dava aula, e a gente também estava no NEG, no conselho, a gente sempre, no conselho, nós fizemos um congresso, né, uma pré-conferência. A professora Helenita participou com a gente na mesa, né? E, assim, é sempre bom estar ouvindo, né, a sua fala, a sua expressão. E, professora Helenita, e aí eu fico pensando, né, assim, essa beleza de trabalho e que você faz com as suas alunas no curso na Faculdade de Educação, né, no curso de Pedagogia, porque nossas professoras, nossos professores estão precisando de interiorizar, né, essas questões para poder trabalhar. E aí eu te falo, hoje, como trabalhar numa escola em que nós temos uma Damares como ministra, nós temos um Bolsonaro, temos os vários ministros da educação desse governo, né, que tudo fazem para acabar com a escola sem partido, né, que quer a escola, né, no nível deles, assim, com a ideologia deles. Como nós, na sua opinião, como trabalhar, entendeu? Entendi, sim. Raquel, não sei como vai ser a dinâmica, pode ir comentando? Você prefere ouvir mais uma? Laís pediu para falar também, você quer ouvir duas perguntas e responder junto, ou prefere... Acho que fica melhor. Tá, então pode falar, Laís. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por essa formação política, né? E, na verdade, não é tanto uma pergunta, mas mais uma contribuição a respeito do que foi explanado, né? Que, nesse momento, como a companheira acaba de falar, desse desgoverno e dessas colocações, por exemplo, da ministra Damares, esse curso tem sido, para nós, principalmente, não posso falar por mim, mas eu acredito que muitas mulheres também se sintam representadas por essas diversas formas de feminismo que estão nos sendo apresentadas de forma tão didática e tão lúdica, sabe? E é muito prazeroso estar com vocês. Eu estou até emocionada com o áudio da Laurinha, porque é uma criança, né? E a gente está vendo como é que essas crianças estão se construindo dentro desse novo contexto de conhecimento, de empoderamento, e aí, a partir disso a gente pode também trabalhar dentro da nossa faculdade, dentro do nosso trabalho, e é algo que eu acabei de me inspirar para escrever um projeto na universidade, que eu sou feminista, faço parte de um grupo feminista, e é algo que eu quero apresentar para as minhas amigas, para nós fazermos nas escolas aqui em Parintins, no Amazonas, onde a gente sabe que o feminismo está nascendo ainda está construindo suas raízes na política e nos movimentos sociais. Eu sou muito grata a vocês, professora Helenita e professora Cláudia. A contribuição de vocês foi muito importante na data de hoje. Boa noite, obrigada. Bom. Obrigada, Laís. Cláudia Guerra. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, suas maravilhosas! A gente fica aqui emocionada! Que delícia! Ai, vai ser bom. Suas lindas, queria a gente pensar juntas, até porque, né, desse lugar aí que a gente fala da violência doméstica, academicamente e como ativismo também, essa relação que eu penso que é tão importante. Lá no dia 30, certamente eu e Flávia vamos fazer alguma associação ao falarmos de violência
conjugal, doméstica, e até agora com essa fala dessa menininha linda, a questão da violência contra crianças e adolescentes, né? O mês passado a gente teve um calendário aí fazendo reflexões sobre isso. Então, essa associação, porque passa pela educação formal e informal, pelos brinquedos, pelas brincadeiras, pelos contos de fadas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação e o quanto que é fundamental essas desconstruções de gênero por meio da educação, formal e informal. Obrigada, parabéns, Raquel, Saulo. Estou aqui assim, ó, até com arrepio. Delícia! Eu vou abrir, então, para a professora Helenita responder e para a Cláudia também, que eu acho que essa última pergunta eu comecei para as duas, né? E aí, depois eu passo a palavra, tá bom, Gil? Para não juntar muita coisa. Cláudia, começa você? Começo eu? Peraí, estou com um problema aqui de atraso de ligar. Ó, eu queria, na verdade, propor um desafio aqui que eu proponho para os jovens quando eu dou minha oficina. Eu quero que 2 pessoas, rapidamente, criem um final diferente para as 2 histórias, um da Branca de Neve e um da Bela e a Fera. 2 finais feministas, 2 finais que poderiam ter acontecido diferente, tá bom? E sobre trabalhar, gente, na prevenção. Eu acredito muito na prevenção. Eu acredito muito nessas discussões, nesses debates, nessas oficinas. Eu acredito muito no trabalho com crianças, muito. Crianças, elas são barro mole. A minha filha, ela é muito mais desprincesada do que eu, sabe? Ela tem 6 anos, assim. Então, assim, é um trabalho de prevenção, né? Seja esse com a Damares, respondendo aí é desafiador, mas a gente está aqui para isso, sabe? A gente está aqui porque a gente é guerreira, a gente é Moana. Então, a gente vai lutar contra tudo isso e partiu para a prevenção, sim. Acho que era isso, e eu quero as 2 versões, hein? Rapidinho aí, escreve no chat e fala com a gente. Obrigada. Enquanto vocês escrevem esse final, Lúcia, querida, bom demais te encontrar, mesmo que seja virtualmente. Eu agradeço a pergunta que você faz, o comentário da Laís e a provocação da Cláudia Guerra, né, nossa queridona. Eu diria, Lúcia, que para nós que já estamos há algum tempo na estrada, nós que somos mulheres velhas sim, não tem nenhum problema com isso, nós diríamos que pessoas como a ministra que temos, o corpo de governo, desculpem, mas eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu não sei quem Vilela, está aberto. Desculpa. Obrigada. É que fica... A gente não consegue se ouvir, né? Então, para nós que já estamos há muito tempo na estrada, para nós que acompanhamos o que foi a luta das feministas e das pessoas que compuseram e antecederam e constituem os movimentos LGBTQI, nós sabemos que essas pessoas nós sempre enfrentamos. Elas nunca estiveram longe de nós, elas nunca deixaram de existir. Nós tivemos algum tipo de fôlego e ganhamos algum espaço e agora a gente voltou de novo para o front. Então, é como se eu dissesse assim, o empresariado hoje ele é mais ostensivo. A gente vai dizer, desde que industrializou, que se criou essa imagem, figura do empresariado, a gente o enfrentou. Nós sabemos o que isso significa. Nós enfrentamos tanto, Cláudia, que a violência doméstica nunca deixou de existir, que o assassinato, o genocídio, o feminicídio, a LGBTfobia e todas essas mortes cotidianas, elas sempre foram cotidianas.
É claro que há uma diferença bem grande, é que hoje a gente não encontra nos espaços de governo representando bem o nosso país, pessoas que participem de conferências mundiais e de reuniões mundiais, como a que aconteceu a semana passada, defendendo os nossos direitos, como direitos sociais e as conquistas das mulheres, de toda essa população que foi e que é colocado fora do direito de existir, como aqueles e aquelas que podem morrer. Então, eu penso que do ponto de vista político, nós que estamos no ativismo e na militância, a gente sabe que isso nunca deixou de existir, ou reduziu a um patamar que a gente pudesse, se é que a gente pode dizer, porque na minha perspectiva, ninguém pode morrer porque existe numa expressão de gênero, de sexualidade, de classe, de qualquer coisa. Ninguém tem o direito ou o poder, e é contra isso que a gente luta, né, para que não existam esses ferozes do poder. Então, a violência, ela está, e os dados, as estatísticas, eu adoro quando Cláudia fala, porque ela é a pessoa que nos atualiza disso, né, a ONG SOS Mulher, os grupos, como as pessoas que aqui estão nos acompanhando, que é um grupo Escola e Sexualidade, que é do Rio Grande, da Universidade Federal do Rio Grande, no sul do Brasil, que é um grande parceiro de trabalho comigo, com o grupo que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Educação. Então, a gente entende que é muito importante, por exemplo, a gente pensar como é que os contos de fadas e essas histórias que a gente leva para os grandes centros e agências formativas, como as universidades e a escola, a creche e a família, ela também participa desse processo de construção de pessoas e sujeitos violentos, de relações de poder que são desiguais, que são ferozes. E ela é muito feroz porque a gente pode dizer assim, e eu escuto quando eu vou falar em alguns lugares, mas os homens lavam, ajudam, varrem a casa. E quando eu problematizo, ajuda, cara pálida, né? Ajuda como assim, pessoa? Ele está no mesmo espaço, isso é ajudar. Então, quando a gente desperta para isso, quando alguém nos coloca num outro lugar, que é o lugar do silenciamento, e digo para vocês, são muitos. Esses dias eu descobri alguns que estão anotados, porque eu preciso pensar e compartilhar com os grupos de algumas formas de violência que são tão incrustadas que às vezes nem nós que estamos no campo, nesse ativismo, conseguimos reconhecer. Então, essa é a pauta, produzir processos educativos em todos os lugares, recuperar obras literárias, contos populares, narrativas dos nossos e das nossas, ele é extremamente importante para a gente poder continuar nesse sonho de produzir gentes, né? Produzir gentes outras que não essas gentes que nos eliminam todos os dias, cotidianamente. Então, Lúcia, é resistindo e é, sobretudo, nos alegrando. É, sobretudo, nos empolgando, nos emocionando. Eu e o Fabrício fizemos uma leitura comum esse final de semana que a gente chorou, rolou de chorar, e a gente compartilhou isso na rede social por conta de um amigo comum que apresentou para a gente um livro do Paul Preciado, que a Virginia Despentes, ela faz um prefácio em que ela fala que sem, eu não lembro, Fabrício, agora o termo correto, mas ela diz assim, olha, uma política que não entusiasma não é política. Então, um movimento que não entusiasma, que não nos mobilize a todos nós, pessoas de diversos lugares desse país,
e do mundo a dizer, cá no meu canto, eu produzo alguma coisa. Pode ser muito pequenininha, mas eu, por exemplo, escuto a Laurinha. Eu escuto não somente a Laurinha, porque eu tenho muitas amigas e amigos de 3, 4, 5 anos de idade, e que eu vou conversando com elas. Não eu ensinando coisas a elas, mas eu aprendendo com elas, como é que elas estão ouvindo. E digo para vocês, nós temos uma geração de crianças maravilhosas, de crianças que estão, mesmo sem a gente dizer, mas com a possibilidade de acesso a outros cantos, que não apenas Branca de Neve, ou reconfigurando isso por meio das suas mães, das suas professoras, das suas avós, dos seus pais, né, de várias outras pessoas dizendo outras coisas. A mãe da Laurinha não é uma pessoa que estude o feminismo, ela é uma mulher que se assusta com a Laurinha. Ela se assustou quando, com 3 anos, a Laurinha tirou uma tiara, que era uma coroa de princesa, no dia do aniversário, e disse para ela, eu não quero ser princesa, eu quero uma espada. Então, eu sou fã da Laurinha, porque é a pessoa com quem eu tenho aprendido profundamente. Raquel, você me corta, não me deixa falar, porque quem me conhece sabe que eu falo muito. Não, foi ótimo, está sendo ótimo. A gente tem várias respostas aqui no chat, viu, Cláudia? Para a Bela e a Fera, a Bela conseguiu um emprego numa empresa chefiada por mulheres, pagou a dívida do pai, comprou o castelo da Fera e o despejou de lá. Eu adorei! Também adorei. Outra que a Branca de Neve passou engenharia em Harvard, optou por não ter filhotes e viajar pelo mundo em todas as férias. Que ótimo. Muitos aqui. Bom, eu vou passar já a palavra para a Dila e vou juntar, antes de eu passar para ela, eu vou ler a pergunta da Tainara, que a gente junta essas duas perguntas agora e depois faz um encerramento, né? Que já são 9h25. Hoje vemos a pergunta da Tainara. Hoje vemos algumas fantasias erotizadas de personagens como a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, e recente está surgindo até da Frozen e Moana. Como esse trabalho de desprincesação dialoga com o mundo adulto? E vou passar para a Dila, seus comentários, Dila. Oi, gente, boa noite. Eu vou começar pela Cláudia, para eu não chorar, porque se eu começar pelas professoras Helenita, eu já vou chorar. É o seguinte, até quando a minha mãe faleceu em 1992, eu era princesa. Então, assim, a vida e a situação que eu tive que passar, eu tive que desprincesar. Então, assim, minha vida foi muito difícil. Então, quando eu vi a Branca de Neve, Cláudia, eu só conseguia lembrar da Fiona e do Shrek, porque a gente ficava o tempo todo pensando que eles iam virar, né, bonitos e lindos, e ficaram Shrek e ficaram feios, né, daquele jeito lá, e todo mundo adorou, né, e eu também me emocionei muito, e aí eu me identifiquei nessa parte, porque, assim, eu desprincesei lá naquela época já. Então, Branca de Neve, Cinderela, essas coisas assim. Eu tenho uma neta de 1 ano e 6 meses, as historinhas que eu conto para ela é da Dilma, é do Lula. Ela dorme ouvindo o que aconteceu, o golpe, ela dorme ouvindo isso, entendeu? Não tem essas de contar historinha para ela, não. Comigo, não. E com a professora que falou com a Laurinha, eu fiquei muito, muito tocada, porque a Laurinha, eu também trabalho, né, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com crianças às vezes, não gosto muito, não porque eu não sou pedagoga, então eu fico com muito medo porque a gente tem que entrar no mundinho deles, né?
mas eu acho até que eu me dou bem, porque tem que entrar no mundinho. Mas essa menina é encantadora. Ela é encantadora. Realmente, a mãe dela tem motivos para se assustar com ela. A minha mãe, ela se assustava comigo também, porque eu jogava bete na rua. Eu era moleca. Jogava bete com os meus irmãos. Eu tinha 2 irmãos homens. Aí ela ficava me princesando. Então, assim, quando ela faleceu, precocemente, foi muito difícil para mim. E eu fui, assim, apesar de não parecer, hoje eu sou muito vaidosa e tudo mais, mas minha cabeça não pensa como princesa. Eu não penso nessas coisas assim de príncipe encantado, eu sou muito pé no chão. E eu agradeço muito porque hoje, se fizessem uma entrevista comigo, Helenita, se fizesse entrevista comigo, como fez com a Laurinha, antes dessa aula de hoje, talvez teria sido diferente. E hoje, agora, seria bem mais desprincesada. Muito obrigada pelas duas mesmo, pelo trabalho de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Dila, pelo seu depoimento. Bom, então acho que a pergunta fica, a pergunta da Tainara, né, para vocês. Tainara, eu diria para você que quando a gente lida com os modelos ou padrões de sexualidades e de experiência com o corpo e com o corpo que são impostos, a gente precisa perguntar bastante se isso que se chama de erotização está só nesses desenhos ou nesses contos. E tem uma pesquisadora da área da educação que ela discute sobre os contos de fadas e as leituras de gênero, de corpos, de erotização dos corpos, via os contos de fadas mais clássicos, que é uma companheira de trabalho do GT de Gênero, Educação e Sexualidade da ANPED, que é a Associação de Pesquisadores em Educação, e que eu acho muito bacana. Agora, tem uma coisa que me ocupa muito e que eu estou sempre colocando para as minhas, no grupo que eu trabalho, com as minhas orientandas de graduação e C, para as minhas parceiras da educação básica, de mestrado e doutorado, que é a gente fazer a pergunta sobre qual é a ideia de criança que a gente tem. Qual é a ideia de criança? Assim, nesses contos tem a criança presente mesmo? Eles são direcionados para qual criança? Então, podemos pensar numa criança sem sexo? Sem sexualidade, sem corpo, sem desejo? Então, eu acho que são questões extremamente importantes para a gente poder ir pensando nisso, que às vezes a grande mídia vai colocando, desculpe, eu estou falando da grande mídia, vício de linguagem pura, mas que o universo adulto, que as políticas, que os centros de controle vão estabelecendo e dizendo para a gente que é erotização ou não. É a erotização, ou é o eros algo a ser desatrelado do humano? Eu estou fazendo essas perguntas de volta para a gente poder pensar. Por que no nosso espaço social, nós que somos seres que foram ditos pela biologia, pelas ciências da vida, como portadores de um sexo, que o sexo ele é extremamente importante para que nós existamos, não tem ninguém aqui sem essa
possibilidade da mistura de células, de gametas sexuais. Então, se a maravilha da vida é isso, por que a gente elimina essa maravilha da vida das nossas conversas com as nossas crianças? Será que ao conversar sobre isso de forma responsável, nós não contribuiríamos para afastar e para eliminar a violência doméstica, a violência sexual, a violência de gênero? Eu tenho 15 anos nessa cidade. Esse ano eu não ouvi por conta da pandemia, eu não tive contato com as minhas alunas da pedagogia. Mas até o ano passado, nos 14 anos, eu ouvi 14 anos de histórias de violência sexual praticada contra crianças de 0 a 5 anos de idade. Porque as minhas alunas são educadoras infantis, trabalham em escolas, e elas me trazem relatos não somente de crianças de 0 a 5, como também de crianças até o final da primeira etapa do ensino fundamental. Por que isso não nos ocupa? Como mães, tias, cidadãs e cidadãos, corpo da Câmara de Vereadores. A gente foi conversar sobre isso, né, Claudinha Guerra? Em vários momentos. A Lúcia também, a gente foi conversar e já conversamos sobre isso. Então, por que isso não nos ocupa? Por que isso não ocupa a escola? Por que isso não ocupa as políticas de educação nesse país? Até quando a gente vai deixar? A gente vai se preocupar a gente se preocupa em dizer, isso é erotização dos corpos infantis. Eu não estou negando que não tenha, mas eu estou dizendo que a mim interessa muito fazer uma outra discussão. Quando é que a gente vai falar com as crianças sobre sexualidade, sexo e gênero? Mas a gente não precisa de autorização de ninguém para isso, porque as crianças nos trazem isso. Pode ter todas as leis que proíbam, mas os meninos, as meninas, as crianças, os alunos da escola, enquanto estiver essa instituição online, remota, presencial, do jeito que for, eles vão trazer essas histórias, porque a gente lida com gente. E essa gente tem essa matriz orgânica, biológica, tem sexo e experimenta seus próprios corpos. E outros experimentam os corpos delas, com ou sem autorização. O nó é quando é sem autorização. E aí a gente precisa perguntar sobre que tipo de mundo a gente oferta e a gente pode construir junto com as nossas crianças. Obrigada. Ficou sério, né, gente? Obrigada, Helenita. Cláudia, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu achei maravilhosa a fala da Helenita. Obrigada, Helenita. Acho que a gente fez uma dupla dinâmica aqui hoje, hein? Adorei. Quando eu vi sua imagem, eu disse assim, olha, vai dar baile bom. Nossa, a gente fez uma dupla dinâmica. Aprendi muito com você. Obrigada pela essa parceria. E eu só queria acrescentar a fala da Helenita e complementar falando que o segredo é abrir diálogos de conversa responsável com as crianças, né? Abrir um espaço para discussão e reflexão. Pegar as historinhas e analisar elas parte a parte, deixar as crianças tirarem as suas reflexões. Mas o que é isso? Ela não gosta de um príncipe? Cadê o príncipe dela? E começar a abrir essas discussões. Com certeza vai ter um campo maravilhoso aí de aprendizagem. E abrir espaço também para as crianças ser criadores de novos contos, criarem os seus contos. Não ficar na Marvel, porque a gente nem falou dos meninos, né? A gente está falando só das meninas. Mas tem os super-heróis que detonam a masculinidade. Mas aí eu acho que isso é outra aula, né, gente? Obrigada. Eu estou à disposição. Pediram no chat aí os meus contatos. A Raquel tem. E aí eu estou à disposição para todo mundo, viu? Um beijo. Obrigada, gente.
Gente, muito obrigada. Eu não sei se a Helenita quer fazer alguma consideração final também. Só dizer para a Laís que a Laurinha é extremamente especial. Eu acho que a gente tem que ouvir as crianças, que as crianças têm histórias muito sérias para nos contar. Não somos nós os adultos que temos histórias sérias para elas. Elas têm, e elas nos contam muita coisa. A gente pode aprender muito com as crianças. A gente precisa quebrar com essa ideia de que nós somos os tutores, que nós somos os seres que sabem todas as coisas. Não somos. Não somos. Nós sabemos coisas, mas as crianças também, elas são autoras sujeitas de muitos contos, né? Eu agradeço enormemente. Cláudia, eu acho que a gente precisa conversar mais, porque a gente pode fazer muitas interfaces, e dialogando, e com todas as pessoas que aqui estão, no material que eu deixei com a Raquel, tem meu e-mail lá no final, né? Tem meu e-mail no final. Depois, Raquel, eu vou só te pedir, eu vou substituir o arquivo, porque como tem imagens pessoais e de pessoas que eu não pedi autorização para entregar, né, o slide, eu posso também perguntar para elas se elas deixam, mas só isso, só as imagens pessoais, porque elas podem ser substituídas pelas suas fadas, né? Então, essas são as minhas. Então, é isso. Muito obrigada, gente. A gente continua junto na luta, e é muito bom saber que vocês existem. É muito bom saber que a gente não é sozinha. Porque eu sempre digo, eu nunca ando só, né? Obrigada a todos. E é isso, só gratidão. A aula de hoje foi maravilhosa. Esse curso está, assim, acho que tá criando uma catarse, né, na gente hoje. Eu sinto muita emoção, viu, gente? Tchau. Gente, obrigado às professoras Helenita, Cláudia. A Central de Movimentos Populares fica extremamente agradecida pela aula, pela participação das pessoas. Eu acho que quando a gente se propõe a construir um curso de formação política, né, é que a gente quer mudar a prática política das pessoas, né? A gente quer mudar a prática do dia a dia, a gente quer criar consciência para que isso transforme em ação. E acho que as aulas de hoje, né, elas trazem uma reflexão para uma nova ação, para uma nova forma de enxergar as coisas e uma nova forma de lidar, né, com as crianças, com as histórias, né, de reconhecimento da nossa ancestralidade e a história que as pessoas que estão ao nosso redor trazem junto com a gente. Então, foi muito gratificante a aula, sem dúvida nenhuma, e, como diz Raquel, para não deixar de dar uma alfinetadinha, certificado nenhum paga essa aula, viu? Ai, gente. Obrigada, viu? Beijos a todos e até quinta-feira. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.